Boa noite, amigos. Eu recebi esse convite e estou aqui muito feliz, porque da outra vez que fui convidada eu não consegui chegar. Questões de saúde que chegam para nós de surpresa. E trago esse tema, o cortador de pedras. Eu gosto muito deste texto. Em 2000, no meu aniversário, eu ganhei um livro de presente de um grande amigo que eu acredito muitos de vocês o conheceram. É o Mili, lá do União Espírita Sorocabana, foi presidente da USE durante muitos anos e era um grande e querido amigo, e ele e a esposa. Por ocasião do meu aniversário, que eu disse para vocês, eles me deram um livro e esta mensagem, lindíssima, e eu guardei por 25 anos. De vez em quando eu lia, depois guardava, com muito carinho. Até que este ano eu fiquei pensando, meu Deus, do que é que eu vou falar? Porque são 40 anos de trabalho, e então a gente acaba repetindo, que é muito natural. E este repetir mensagens é importante, porque ainda não aprendemos muito. E então esse vai e vem também é muito bom, é muito produtivo para o espírito que somos. Mas este ano eu queria muito fazer algo diferente. E então, meu amigo espiritual soprou na minha mente a lembrança do cortador de pedras. E aí eu vasculhei minha gaveta, achei o texto, pesquisei sobre o tema, que é de fato muito interessante, mas para associar a doutrina dos espíritos, eu precisei ampliar o trabalho, trazendo então até ao fim, que é um texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que eu recomendo a todos, porque realmente é um livro extraordinário, textos curtos, mas muito profundos. E eu, então, buscando algo ligado ao Evangelho de Jesus, que pudesse ficar bastante ajustado ao cortador de pedras, e então eu trago para conversarmos um pouquinho. Vamos ver então o que Emmanuel diz para nós. Ele baseia a sua reflexão nesta mensagem de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, seguindo esta mensagem, ele faz essa reflexão para nós pensarmos juntos. Diz Emmanuel, então, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize o término, mas sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O que Emmanuel quer dizer? Que nessa mensagem de Jesus, ele quis tratar sobre, por exemplo, quais são nossos objetivos nesta vida, onde nós, espíritos, queremos chegar, o que nós desejamos de fato alcançar. É por aí que Emmanuel traz para a gente essa mensagem. Então ele diz que o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas, está se referindo a nós, humanidade, não é? Compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Quando ele trata desta questão, fins superiores da vida, ele está falando certamente e muito diretamente ao espírito, que é, como eu disse, a nossa realidade. E onde ele quer chegar? Aos nossos sentimentos mais profundos. Será que nós nos ocupamos de pensar sobre isso? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo maior? Qual é o meu plano nesta vida?
Nós já sabemos que este planeta é de expiações, de dificuldades. Estamos aqui porque necessitamos experimentar esta vida, mas é necessário ter um projeto. Mas ele está se referindo aqui àqueles que fazem projetos nobres, sabendo quem é em sua realidade, sabendo que, sendo um espírito, a vida prossegue, mesmo quando há um desencarne, e lá, do outro lado da vida, também temos planos, temos projetos, e temos sim que alcançar a nossa evolução de espíritos. E ele continua: eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição animalizada que nós ainda trazemos, porque ele traz aqui uma referência aos nossos instintos. Já não é como no início das nossas vidas, já é muito mais evoluído do que isso. Nós estamos a caminho da nossa espiritualidade, mas angelical. Só que ainda temos na nossa história as questões do instinto, que é muito natural, mas que precisamos vencer. Ele está dizendo, então, sobre isso, não é? Aquelas criaturas que conseguem, vencendo a si mesmo, trabalhando os próprios instintos com essa proposta, a alcançar, então, a sua perseverança na própria evolução, que é por isso que estamos aqui. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É difícil? É, sabemos que é. Mesmo que nós temos como projeto de vida, nem sempre conseguimos alcançar, porque existe uma humanidade em nós ainda imatura. Então ainda somos frágeis, sabemos o que é melhor para nós, mas ainda não conseguimos conquistar como é o ideal e como vamos conseguir um dia, não é? Então ele diz: ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento. Trocando em miúdos, nós sabemos onde vamos chegar, porque há um propósito divino para cada um de nós. Então, nós temos que saber, sem dúvida alguma, e entender que há uma luta que é nossa e que nós devemos seguramente perseverar, que é o tema do cortador de pedras, que nós vamos ver daqui a pouquinho. É o exemplo que eu achei interessante para nós, não é? Então diz lá: as portas do céu permanecem abertas, e eu acho muito bom saber disso, porque ele está tratando aqui que nós podemos alcançar níveis elevados de espiritualidade, mas ele traz de uma forma muito singela e muito simples, quando diz que as portas do céu permanecem abertas, não é? Nunca foram cerradas. Então, nunca a espiritualidade superior virou-se de costas para nós, nos aguardam. Então, nós temos que fazer com perseverança por merecer alcançar esses estágios evolutivos da espiritualidade. E Emmanuel continua: todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas do amor e da sabedoria. E com a conquista da sabedoria, que nós sabemos é muito maior do que qualquer sentimento, aos poucos nós vamos olhando amorosamente para os nossos sentimentos melhores.
Vamos descobrindo pela sabedoria que vamos construindo o que é Deus, por exemplo. Que estamos rodeados de testemunhas, como diz Paulo para nós, em se referindo ao fato de dizer então que a dimensão espiritual está no entorno de nós, que o nosso anjo da guarda é um espírito muito querido e que nos ama e quer nos ajudar. E nós vamos com o estudo da doutrina dos espíritos, porque somos sábios agora, porque temos conhecimento e porque nossa inteligência se desenvolve cada vez mais. É isso que eles querem dizer para nós. Ativa a sua competência, porque quando nós aprendemos, o nosso sentimento vai crescendo. Por exemplo, meus amigos, quando nós olhamos para os companheiros de nossas vidas, nosso esposo, nossa mulher, que seja, nossos filhos, nossos pais, reconhecendo que são espíritos e que trouxeram uma bagagem, uma história de vida que é de cada um deles e que precisam sentir-se queridos, sentir-se amados, faz uma diferença muito grande. É um olhar mais fraterno, é um olhar com maior respeito, e então assim, o nosso carinho, a nossa fraternidade, o nosso amor mesmo, vai crescendo cada vez mais. E ele vai dizendo ainda para nós, para isto, concede o Supremo Senhor, em se referindo a Deus naturalmente, extensa cópia do material de misericórdia, misericórdia divina, que cai sobre cada um de nós sempre, não é? Todas as criaturas, conferindo a cada um o dever de talhá-las. Ou seja, nós temos que acolher todas as energias amorosas que a espiritualidade maior envolve a cada um de nós e trabalhar estes sentimentos no nosso íntimo, para que a nossa sabedoria cresça cada vez mais e, paralelo, cresça o amor, o sentimento mais nobre que há e que nós temos sim como lei divina, a lei do amor. Vai nos ajudar a viver melhor? Sempre. Sem dúvida que é desta forma que os espíritos de luz nos envolvem e querem nos ensinar para este trabalho. E Emmanuel termina dizendo assim: semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. E quando nós falamos em esforço, meus amigos, também estamos falando em perseverança. É fundamental perseverar quando há um desejo nosso de melhorar a nós mesmos, não é? A fim de concluí-la, a nossa evolução, o nosso processo. Recruta-se a contribuição dos dias da existência. Isso também é muito profundo, porque é aqui, no planeta Terra, onde nós estamos vivendo e aprendendo, é que nós vamos conseguir crescer. Todos nós, sem exceção, reencarnamos no planeta que é necessário para nós, para podermos evoluir, para nos tornarmos espíritos melhores. Diz então Emmanuel, muita gente se desanima e prefere estacionar. Olha que ruim. Estacionar, não. A gente não pode perder mais tempo. Tem uma vida nos aguardando pela frente, que será como nós quisermos que seja. Porque a proposta de Deus para cada um dos seus filhos, que somos nós, é sobre a alegria de viver, o prazer de viver, a paz íntima, construída todos os dias, não é? Estando aqui
ou estando no mundo espiritual. Eu vou repetir esse trechinho. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio, olha só, nos labirintos da inferioridade. Isso nós entendemos como acomodação. Não podemos mais nos acomodar com a nossa inferioridade. Muito ao contrário, é momento de crescer, sim, de evoluir para conquistas de valores espirituais maiores, não é? Então ele diz aqui: todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem finalidades divinas no caminho terrestre. Pode ser, sim. Quando, por exemplo, nós nos dedicamos ao auxílio do outro, nós estamos caminhando exatamente assim, o tempo todo, a qualquer instante. É o melhor para nós? É. Quando aquilo que nós fazemos é o melhor para o outro, não é? Continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, aqui está, meus amigos, o texto de Emmanuel, como eu disse, no livro Pão Nosso, que vai, agora, vamos dizer assim, com muita simplicidade, ser exemplificado pelo cortador de pedras, que é o texto que eu quero dividir com vocês. Mas antes, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Podem até não concordar, fiquem à vontade. Tá bom? Podemos continuar? Posso? Então vamos lá. Jacó Ritz é o autor deste texto, o cortador de pedras. Eu vou ler o texto todo, que é bem curtinho, e depois nós vamos conversando. Mas é claro que a gente tem aqui, antecedendo o texto, a orientação de Jesus. Ajuda-te e o céu te ajudará. Por que eu coloquei essa orientação de Jesus? Porque o tema é perseverar. E eu só posso perseverar, eu só consigo se eu me esforçar. Então eu preciso sim fazer alguma coisa, não é? Ajudando a mim mesma para que eu possa receber o amparo dos espíritos amigos, para que possa de fato melhorar, crescer mais, desenvolver um pouco mais. Então, lembrando também Jesus, que nos recomenda: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, somente persista, resista, não é? O tempo todo. E lembrando da recomendação: tendes fé em Deus, que é o que deve sustentar as nossas vidas o tempo todo. Então vamos lá. Tema central da nossa conversa é a perseverança. E com ela, nós temos que lembrar que é necessário nos encorajarmos todo dia, toda hora, muitas vezes, dependendo da experiência que nós estamos vivendo, é preciso buscar coragem a cada instante, para não desistirmos do nosso propósito, da nossa intenção, do nosso desejo, não é? Mais do que tudo isso, da nossa necessidade, porque temos muitas vezes, não é? Para perseverar, então, além da busca do encorajamento, o esforço, como já disse anteriormente, mas aí acrescentamos a paciência, que às vezes é difícil, às vezes é muito difícil nós conseguimos construir essas energias morais na nossa história. E ele então trouxe esta pergunta
que eu fiz para mim e recomendo aos amigos que pensem. É importante lá de vez em quando parar para pensar. E eu trago essa ideia. Já tenho construído intimamente esses valores morais? Será que eu já sei me encorajar? Será que eu me esforço porque eu preciso alcançar? Será que eu tenho paciência para construir esses valores? E persevero o tempo todo? Ou nada disso é importante para mim? Para nós pensarmos um pouquinho. Vamos em frente? O texto é este. É bem curtinho, mas é muito bom, muito valoroso. Quando nada mais parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras, martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas, na 101ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Acho muito profunda essa colocação. Às vezes, vamos levar essa ideia para a nossa casa, dos nossos filhos. Quantas vezes falamos não para eles? Hein, mulherada? Quantas vezes, né? Tivemos que repetir, filho, não, filho, agora não, para com isso, não de novo. E de repente é um adulto, corajoso para viver, fazendo o melhor que pôde, procurando ser uma criatura correta, honesta, digna, não é? Mas aqueles inúmeros nãos que dissemos um dia foi que ajudou essa criatura, gente, desculpe, a ser o que é. Um homem de bem, se é uma filha, uma criatura também voltada para o bem, construindo sua paz íntima, se esforçando para melhorar e lutando como os exemplos que teve na sua casa. Tudo isso está ali, na questão do perseverar e nas marteladas que muitas vezes, meus amigos, nós tivemos que dar, não é? Quantas vezes aquela situação, como ele diz aqui, quando nada mais parece ajudar, quantas vezes nós vivemos uma situação assim, não é verdade? Quantas histórias, se a gente for contar aqui, vamos sair daqui o ano que vem, de tanta história que eu sei que nós temos para contar, de situações bem assim, não é? Parece que não vai dar, que não vai acontecer nada, não é assim? A vida, infelizmente ou felizmente, porque são lições que a gente vai aprender ao longo da nossa história. Vamos lá, então. Eu trago essa reflexão para pensarmos, né? Sobre essa frase que eu considero muito importante também. Quando nada mais parece ajudar. Em que condições posso vivenciar esse momento? Trocando em miúdo, o que eu faço? Quando nada mais parece ajudar, não é? E eu me pergunto, o que eu preciso fazer para continuar a minha caminhada? Quando está tão difícil aquele momento na história. Para a gente pensar. Então, o autor traz esse texto que é considerado pelos pensadores como uma metáfora para situações em que a solução não é óbvia, não está clara a solução do problema, não é? Ou que também não é uma solução imediata, mas requer de todos nós esforço contínuo
para dar solução e paciência, que é fundamental para a nossa evolução. E o que é perseverar, meus amigos? Eu fui lá nos dicionários, né? Para a gente ter clareza de tudo isso. Perseverança é persistir, é ser constante, é permanecer e conservar. Então está pedindo o quê? Perseverança está pedindo ação o tempo todo, quando o nosso objetivo está claro. Mas a gente também não pode esquecer que tem muita coisa que nós queremos, mas que não está no nosso planejamento reencarnatório. Tem disso, não tem? Então, tudo aquilo que nós fizemos, que lutamos e que não alcançamos o objetivo, uma certa hora da nossa vida vai valer para outras experiências que nós vamos ter, porque isto é da vida, isto acontece constantemente, não é? É que a gente não se dá conta, não entende de imediato. Muito bem. Aí eu trago aqui essa questão. Eu afirmo, hein, meus amigos, cortamos pedras todos os dias. É bem isso, né? Quantas marteladas nós damos por dia? Todos os dias. Tem a martelada da rotina, não é? Que é normal. Tem pessoa que não quer sair da cama porque está friinho, mas ela tem que vencer aquilo, é uma martelada no seu sossego, não é? Tem que levantar, se encher de coragem e sair para a vida. Mas tem outras marteladas mais importantes do que essas questões na rotina da vida da gente. Muito bem. Então, eu me pergunto se eu preciso quebrar essas pedras. Vejam quais pedras eu pontuei aqui. Da preguiça, tem que vencer a preguiça. Do desânimo, quantas vezes nós temos que vencer. Da inveja, do orgulho, do egoísmo, da indiferença, da raiva, das lamentações, dos ciúmes. São emoções infelizes, emoções primárias. Muitas delas estão lá ligadas ao nosso instinto. Então vamos pensar, quantas vidas já vivemos? Quantas experiências já passamos? Quanto de orgulho e egoísmo nós tivemos lá no passado e que agora, com o auxílio da doutrina dos espíritos, nós estamos olhando para estes sentimentos para podermos quebrar essas pedras, porque não nos favorece, não faz bem para nenhum de nós. E tudo isso ainda está impresso nas nossas emoções. Mas agora já sabemos que nós temos que vencer cada uma delas, que o autor desse texto chama de pedras. Preciso cortar pedras. Para quê? Para que eu possa ter paz, para que eu possa ter alegria de viver, para que eu possa ser feliz, enfim. Aí eu fiquei pensando e trago para vocês também pensarem. Se meu objetivo é ser um espírito melhor, e eu acredito que todos nós temos este objetivo, vocês concordam comigo? É isso mesmo? Ou ninguém liga para isso? O que vocês acham? Não é? Muito bem. Preciso saber se alcanço facilmente os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas necessidades. Como é isso, né? Esforço-me, é a questão que vem em seguida. Esforço-me o bastante para alcançar os resultados do que desejo
E eu tenho que acrescentar o resultado das minhas necessidades. Porque desejo é uma questão, necessidade. Eu preciso guardar meu braço, gente. Não vou acabar com esse microfone aqui, não é? Os meus desejos ou as minhas necessidades. Como é isso para nós? O que é mais importante? É para nós pensarmos também, é o que eu desejo ou é o que eu preciso? E eu me lembro que existem alguns segmentos religiosos, evangélicos, que alguém me contou que no fim do ano o pastor entrega uma folha para eles escreverem de um lado o que desejam e do outro lado o que necessitam. E no ano seguinte, o pastor recolhe aqueles papéis e todos observam que o que desejavam, e algumas vezes era supérfluo, mas a necessidade de todos era atendida. Porque a nossa necessidade real, o Pai Celestial está vendo, está olhando, e está atendendo sim ao que nós necessitamos, não? O que mais que tem aqui? Vamos ver. Eu me perguntei, sou perseverante na busca do bem maior para mim? Ou facilmente desisto de lutar pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, ou ainda pelas minhas necessidades? Como é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos valorizando? E se nós estamos nos esforçando realmente para alcançar aquilo que nós necessitamos de verdade na nossa história. O valor de perseverar e a importância de continuar tentando, olha só, é um outro movimento nosso, não é? Mesmo quando os resultados não são imediatos. Vamos entender que uma hora vai acontecer algo de melhor, porque a vida é assim. E não desistir é um valor extraordinário. É buscar, sim, de forma incansável, mas não esquecer de momento algum de quando necessário dobrar os joelhos, pedir amparo do anjo protetor, dos amigos espirituais, colocar nas mãos de Jesus, confiando que na hora que for necessário para o Espírito, tudo que ele planejou, que ele lutou, que ele luta ainda, certamente vai alcançar. A ideia central é que, embora possa parecer que os esforços não estão surtindo efeitos, cada tentativa, veja só, cada golpe contribui para o resultado final. Lá na história do cortador de pedras, ele viu o cortador martelar mais de 100 vezes para conseguir quebrar sua pedra. E nós também, quantas vezes precisamos repetir ações, repetir em nós a orientação de Jesus, quando ele nos pede avisando: vigiai e orai. Vigia seu pensamento, presta atenção nele, para que não haja interferência exterior de baixas vibrações. E se o pensamento está esquisito, está confuso, respire fundo, faça a sua prece, peça ajuda e organiza o que pensa. Eu me lembro sempre que em 1995 eu estava acamada por 5 meses e meio sem sair da cama. E uma amiga foi me visitar. Ela disse para mim: Nilza, a sua mente é sua. Quem decide o que pensar é você. Não pode
permitir pensamentos inferiores, não pode permitir pensamentos de derrota, para que a sua saúde retorne e que a vida prossegue, você tem que agir. Foi uma lição extraordinária. Faz 20 anos, ou 30 anos, né? 30 anos, né? Eu nunca mais esqueci. Foi realmente uma lição de vida para mim. Depois tem mais que eu vou contar para vocês também. Aí eu fiquei me perguntando, quantas vezes em nossa vida lutamos sem, contudo, ter uma resposta? Muitas vezes não é assim. De repente você corre atrás, mas não funciona nada. O resultado para nossas ações, apesar dos nossos esforços, é que ainda não é hora. Ainda não está no momento certo para que aquilo que nós queremos possa se realizar. Então eu me perguntei, se eu reconheço que em todos esses instantes, por todas essas situações, há sempre uma aprendizagem. E a vida vai dizendo que sim, que aprendemos o tempo todo, quando nós estamos atentos àquilo que nós estamos vivendo, sem ilusão. Encorajar-se, perseverar no caminho e a crença. Aí a gente está falando da fé do Pai Celestial, de que mesmo em momentos de dificuldade, o trabalho duro e a dedicação irão nos levar ao sucesso. Uma hora, sim, as coisas vão começar a fluir da melhor maneira possível. Daí, a mensagem de Jesus, mais uma vez, tendes fé em Deus, porque quando nós temos a certeza de Deus em nossas vidas, nós nos encorajamos muito mais, sentindo aquela presença divina junto a nós. Aí eu trago aqui para nós pensarmos, em que momento eu martelo essas minhas pedras? Lá, quando consigo trocar o meu orgulho por um gesto de humildade. É difícil? Ainda é. Quando eu consigo vencer o egoísmo que há em mim pela bondade em relação ao outro. Quando eu consigo acabar com a tristeza e ela é substituída pela alegria de viver. Quando a descrença está instalada em mim, mas eu venço a descrença pelo movimento da fé que eu aprendi a construir em mim e que tornou-se legítimo. Tudo isso é cortar dessas pedras que não traz felicidade nem alegria para ninguém. Quando eu venço a indiferença pela consideração às criaturas que cercam a minha vida. Quando eu venço o desprezo e transformo em afeição. São tarefas diárias, temos que ser perseverantes, persistentes e martelar, sim, essas pedras infelizes, né? O que mais? Quando eu venço a inveja, trocando este sentimento que é horrível, eu acho, pela admiração, que é tão diferente, não é? Quando a gente vê alguém que cresceu, que evoluiu, que faz trabalhos com dignidade, causar em nós admiração, é ainda um exemplo do que fazer, que certamente é o melhor. Vencer a inveja, o desânimo, foi o último ponto que eu trouxe aqui, transformando em coragem. E lá em 2015, quando eu estava doente outra vez, eu fui para a Casa Espírita, a Irmã Francisca, que eu creio que todos conhecem, e naquele tratamento que eu ia toda semana,
para fazer o meu tratamento espiritual e para a minha saúde. Meu amigo espiritual me acorda no meio da noite, dizendo exatamente isso. Povoa a sua mente com ideias felizes. Aí eu pude entender sobre essas pedras todas que eu coloquei aqui e que eu preciso quebrar uma por uma. Conseguiremos nesta vida? Não. Mas um dia nós vamos conseguir. Depende do quê? Do desejo de quebrar pedras, do esforço, deste movimento de perseverar, para que essas transformações de fato venham a acontecer na história da gente. Aí eu me perguntei, quantas vezes eu lutei intimamente para vencer as minhas imperfeições morais? Olhei para mim mesmo, reconheci minha dificuldade e fiz alguma coisa para vencer, para quebrar aquela pedra? Como é isso, né? Bom, diz ele ainda, continuando o texto, que eu li o trechinho lá na frente, né? Essa é a frase final. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. E trago então a mensagem de Jesus, que eu acho que é muito ajustada com esta nossa conversa. Ajuda-te, faça alguma coisa, espera no bem, esforce-se, porque quanto mais nos esforçarmos, quanto mais deixarmos claro para a espiritualidade que nos cerca, que o que nós queremos é fazer o bem, mais ainda eles estarão ao nosso lado para nos auxiliar. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se inquiete, encha-se de coragem e vai lá quebrar sua pedra. E finalizando, tendes fé em Deus, que é certamente o melhor para nós. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.